E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na última videoaula eu pedi que vocês fizessem os exercícios que ficaram faltando do capítulo 3. Eu expliquei todo o capítulo 4 e pedi que vocês fizessem os exercícios também do capítulo 4. Então nessa videoaula de hoje nós vamos fazer a correção desses exercícios. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês escrevam aqui nos comentários ou mande para mim no grupo. Mas eu acho mais fácil escrever no comentário, porque no grupo está sendo tanta mensagem que eu não estou conseguindo ler tudo. Então, por aqui vai ser mais fácil para responder vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou explicar a correção, aí baseado na minha resposta, você confere a sua. É claro que você fez, porque eu pedi para fazer. Então, vamos lá. Página 474, o Em Casa, do capítulo 3. Questão número 1. A primeira detonação de uma bomba nuclear da história da humanidade ocorreu em um deserto do Novo México, nos Estados Unidos, em 16 de julho de 1945. Esse teste fez parte de um longo projeto militar norte-americano iniciado em 1939, denominado Manhattan Project, durante a Segunda Guerra Mundial. Por incrível que pareça, os estadunidenses deram até o nome para a bomba que foi detonada, Trinity. Depois da Trinity, não somente os Estados Unidos, mas muitos outros países passaram a realizar testes nucleares. Assim, dezenas de outros testes foram feitos das mais variadas maneiras e durante muitos anos, e até hoje. Os motivos são sempre os mesmos: destruição. Agora vamos estudar um desses testes realizados em 1953 no deserto do estado da Nevada, nos Estados Unidos. Acompanhe o que acontece com uma casa especialmente construída para esse teste aproximadamente a 3.000 metros, ou seja, 3 quilômetros de detonação do epicentro de detonação da bomba. Ou seja, tem uma bomba nuclear, uma bomba atômica, que vai ser detonada, e a 3 quilômetros de distância, uma casinha vai ser atingida pela energia nuclear dessa bomba. E aí tem as fotografias do instante inicial. Então, na hora que a bomba é detonada, no exato momento a casinha é iluminada, né? Então chega energia luminosa. Em um terço de seguinte, que é o próximo instante, em um terço de seguinte, em um terço de segundo, ou 1/3 segundos, a casinha começa a queimar, ou seja, nesse intervalo de tempo, um terço de um segundo, chega energia térmica. Depois, em 2/3 de um segundo, a casinha começa a esfarelar, ou seja, ela é atingida por uma onda de choque, né, por vento, um choque. E depois, na última fotografia, 7/3 de segundo, a casinha já está totalmente destruída. Então vamos lá. Letra A. Qual modalidade de energia está armazenada no urânio da bomba desse teste? Então, qual energia está na bomba? Energia nuclear. Letra A, todo mundo tem que estar com a apostila aí, pessoal. Tem gente sem apostila aí que eu tô vendo. Letra B. Quando a bomba é detonada, a energia armazenada no urânio é abruptamente liberada, transformando-se em outras modalidades ou submodalidades de energia. Explique como esse processo de transformação ocorre, citando as principais modalidades de energia envolvidas. Ou seja, a energia nuclear é transformada em quê? Eu já expliquei. Energia luminosa, energia térmica e energia eólica, que é a onda de choque. Letra C. Sabendo que a velocidade de propagação da luz no ar é de aproximadamente 300.000 km por segundo, calcule qual foi o intervalo de tempo para a luz perfazer o percurso do epicentro da detonação até a casinha. Ou seja, quanto tempo que a luz demorou para chegar do momento em que a bomba foi detonada até a casinha. Olha só, a velocidade de propagação da luz é 300.000 km por segundo. Para ela percorrer 3 quilômetros, ou seja, 3.000 metros, quanto tempo que ela gastou? Aí, para a gente responder essa questão, pessoal, olha só. Eu marquei aqui na folha, só que está espelhado. E eu não sei como reverter. Eu até baixei um programa, mas esse programinha ele só tira do espelhado vídeos de 5 minutos, de até 5 minutos. Então, vocês vão ter que fazer o seguinte: ou vocês tiram um print e
façam como o Lucas Cunha fez, tira a imagem do espelhado, ou então vocês façam um esforço aí para entender. Mas o que nós temos aqui? A fórmula de velocidade média. Então, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Isso aqui a gente aprendeu e até usou esse ano já. A velocidade média eu já tenho, que é a velocidade média da luz, 300 mil km por segundo. O ΔS, que é a variação de espaço, eu tenho, que é 3 km. O que o exercício está me pedindo? Quanto tempo que a luz gastou para chegar lá, ou seja, o ΔT. Então, eu não vou usar essa fórmula, porque essa fórmula calcula a velocidade média. Mas com essa fórmula, eu consigo saber qual fórmula que eu vou usar. Aí eu faço aquele esqueminha que eu ensinei para vocês o ano passado e ensinei para vocês esse ano de novo. Ó, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Então, se eu quero ΔT, eu vou usar uma divisão. Vou dividir ΔS por velocidade média. E se eu quisesse o ΔS, aí eu usaria uma multiplicação, ó. Velocidade média vezes ΔT. Então, beleza. O que eu quero é o ΔT. Então, vamos lá. ΔT é igual a ΔS dividido por velocidade média. Ou seja, ó, ΔT é igual ΔS dividido por velocidade média. Qual que é o valor do ΔS? Ou seja, a variação de espaço, 3 km. Qual que é o a velocidade média da luz? 300 mil km por segundo. Então, 3 dividido por 300 mil vai ser igual a 0,000001 segundos. Ou 10 elevado a menos 5 segundos. Então, essa é a resposta. Esse é o tempo que a luz gasta para sair da bomba e chegar na casinha, 0,00001 segundo, tá bom? Então, tirem um print e depois virem a imagem. O Lucas deu conta de fazer, então todo mundo consegue. Letra D. Calcule a velocidade de propagação da onda de choque em km por segundo. Então, a velocidade de propagação, a velocidade média. Essa onda é composta por apenas um pulso. Então, eu quero agora a velocidade média. A velocidade média, eu vou usar a fórmula. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. O ΔS eu tenho, que é 3 km, que é a distância entre a bomba e a casinha. E o ΔT? Aí eu vou pegar a apostila e vou ver o seguinte, ó. Instante 0, a luz chega. Instante 2/3, o calor chega. Instante 1/3, o calor chega. Instante 2/3, a onda de choque chega. Então, ΔT é igual a 2/3 de segundo, ou 2/3 segundos. Beleza. Aí, olha só como que vai ficar. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Velocidade média é o que eu quero. ΔS 3 km, ΔT 2/3. Ou 0,66. Eu tirei da fração, né? Dividi 2 por 3 para ficar mais fácil. Então, vai ficar assim, olha. A velocidade média é igual a 3 km dividido por 0,66 segundos. Velocidade média vai ser 4,5 km por segundo. Então, a velocidade média de propagação dessa onda de choque é de 4,5 km por segundo. Bom, letra E. Calcule a velocidade de propagação da onda de calor em quilômetros por segundo. Gente, é a mesma coisa. Eu vou usar a mesma fórmula. Só que, ao invés de eu usar o ΔT 2/3, eu vou usar o ΔT 1/3, porque está perguntando a onda de calor. Então, é essa fotografia aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Velocidade média é o que eu quero. ΔS 3 km, ΔT 1/3 ou 0,33 segundos. Velocidade média é igual a 3 km dividido por 0,33. Velocidade média é igual a 9 km por segundo. Pessoal, estou explicando rápido porque o vídeo não pode ficar muito longo. Senão ele vai cortar. Não entendeu? Assiste de novo. Esse vídeo vai ficar disponível para todos sempre. Bilhões de anos aí no YouTube. Então assista até entender ou escreva sua dúvida aqui nos comentários, tá bom? Muito bem. E aí, letra F. O que se pode concluir a partir dos itens C, D e E? A energia luminosa chega primeiro, a energia térmica depois, a energia eólica, a onda de choque, o vento, chega em terceiro lugar. Então, a luz é a mais rápida das três energias. Maravilha. Agora, questão número 2. Retomemos a atividade 1 da aula sobre o sistema de treinamento Battling Ropes.
Suponha que uma atleta, que a Belen Hobbs é que vai mexer nas cordas assim, e lá na academia, e aí vai formando aquelas ondas. Suponha que uma atleta esteja produzindo alguns pulsos isolados numa corda mais densa que a anterior. A figura seguinte mostra um pulso de propagação nessa onda. Então aqui nós temos uma onda se propagando, ó. E aí tá o ponto A e o ponto C. Bom, letra A. Determine o sentido de propagação desse pulso nessa corda, sabendo que nesse instante o ponto A está subindo e o ponto D está descendo. A está subindo, o que está entre eles, o B, ele está... o A está subindo, o B ele está parado e o C está descendo. Beleza. Então, qual que é o sentido de propagação? Se o A está subindo, o B está parado e o C está descendo, a onda está fazendo isso aqui, ó. Ó, A subindo, B parado, C descendo. A subindo, B parado, C descendo. Então, a onda ela está fazendo esse movimento. Então, o sentido de propagação é da esquerda para a direita. Ó, o A subindo, o B parado, o C descendo. Então, da esquerda para a direita. Depois de aquecer, o atleta passa a introduzir na extremidade esquerda dessa corda uma sequência periódica de pulsos, de modo a produzir harmonicamente uma onda. A figura seguinte mostra o formato dessa onda no instante zero. Então, aí nessa imagem, a gente tem a onda formada, né, com duas cristas, dois vales, e está numa malha quadriculada, então a gente sabe a distância e tal. Letra B. Qual é a amplitude de oscilação dessa onda em metros? Amplitude é a distância entre a crista e o ponto de equilíbrio, ou entre o ponto de equilíbrio e o vale. 0,3 metros. Está escrito aí que o ponto de equilíbrio é 0, em cima é 0,3. Ponto de equilíbrio é 0, embaixo é 0,3. Então, 0,3 metros. Amplitude. Letra C. Qual é o comprimento dessa onda em metros? O comprimento é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Então, ou seja, entre a primeira crista e a segunda crista, nós temos 2 metros. Então, o comprimento é igual a 2 metros. Ah, professor, por que é 2 metros? Olha só, a primeira crista está no ponto 0,5 metros e a segunda crista 2,5 metros. Então, a distância entre um e outro, 2 metros. A figura seguinte mostra a forma dessa onda em dois instantes sucessivos. A linha cheia em instante 0 e a tracejada em instante 1. Essa onda se propaga para a direita. Ou seja, aqui agora a gente já tem uma onda se movimentando em dois instantes. Então a gente não tem mais duas cristas. A gente tem uma, duas, três, quatro cristas e quatro vales. Antes eu tinha na imagem acima duas cristas, dois vales. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 cristas e 1, 2, 3, 4 vales. Bom, letra D. Qual a velocidade de propagação dessa onda em metros por segundo? Olha só. Velocidade de propagação. Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. ΔS. Qual é a distância entre duas cristas aí? Agora, pessoal, não é mais 2 metros, porque agora eu tenho duas cristas mais próximas. A distância entre uma crista e outra é 1 metro. E qual que é a velocidade de propagação? 1 segundo. Ah, professor, mas por que é 1 segundo? O enunciado me falou, olha só, na letra C. A primeira foto 0, a segunda foto 1 segundo. Então, entre uma foto e outra passou 1 segundo. Então, o instante, o ΔT, ele equivale a 1 segundo. Beleza. Então, vamos lá. Quanto que é? Então, se velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT, quanto que é 1 metro dividido por 1 segundo? 1 metro por segundo. Então, a letra D é a velocidade em metros por segundo é igual a 1 metro por segundo. Entenderam? Ó, a distância entre a primeira e a segunda crista é 1 metro. O tempo entre a primeira e a segunda crista é 1 segundo, porque o enunciado me falou. Entenderam? Então, velocidade média é igual ΔS dividido por ΔT. Se ΔS é 1 metro e o ΔT 1 segundo, velocidade média é igual a 1 metro por segundo. Bom, letra E. Qual é a frequência dessa onda em hertz? Aí, pessoal, que o bicho pega. Aí eu quero ver como que vocês vão responder isso. Fácil.
Porque o tio César já explicou para vocês. Chame o papai, chame a mamãe, chame todo mundo para ver essa explicação. Olha só que legal. A gente vai usar essa formulazinha mágica. Frequência é igual a velocidade dividido por comprimento. Qual que é a velocidade? 1 metro por segundo. Eu acabei de descobrir na letra D. E qual que é o comprimento da onda? 2 metros. Lá na letra A, foi me dado o comprimento dessa onda, 2 metros. Então, 1 dividido por 2 é igual a 0,5 metros. Maravilha. Perfeito. Agora, olha só. Na letra F, eu quero o período de oscilação em segundos. Período é igual frequência, perdão. Período eu acho dividindo 1 pela frequência. Então vai ser 1 por 0,5. Por que 0,5? Porque eu acabei de achar essa resposta na letra E. Então, frequência, período... espera aí. Período é igual a 1 dividido por F. Período é igual a 1 dividido por frequência. 1 é um número fixo, é padrão. Frequência é 0,5. Então, período é 1 dividido por meio. Quanto que é 1 dividido por meio? 2. Então, período é igual a 2 segundos. Muito bem, pessoal. Agora, a gente passa para o capítulo 4. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloque aqui nos comentários ou vá vendo o vídeo quantas vezes for preciso até você entender. Muito bem. Esse vídeo ele vai cortar na hora que der 20 minutos. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar agora e faço a segunda parte com relação ao capítulo 4, tá bom? Tchau.